toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, recaindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja Deus. Quero aqui uma vez mais, primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade, poder uma vez mais estar na sua casa, ministrando a sua poderosa palavra a qual todos os dias a gente escuta, mas quando a gente escuta da própria boca da gente não tem como questionar. A gente entende que a palavra de Deus é um Deus maravilhoso. Quero agradecer ao presbítero Robson pelo convite. Tive de muita alegria poder estar aqui. Que Deus abençoe grandemente. Tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas através da vida do irmão, através da sua esposa, à frente desta obra, como já tem feito sobre a vida dos outros dirigentes. Agradeço ao presbítero Thiago, meu amigo, companheiro, conheci ele na casa de recuperação JCSA, aquela pessoa que quando eu estava ali internado, ele foi lá para dar uma saudação, uma palavra, quando eu vi ele chegando, entrando pelas portas, nunca tinha visto ele na vida, mas dentro do meu coração, Deus já colocou e falou, esse daí é um amigo. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. A impressão, sensação que eu tive naquele momento de muita alegria, quando eu estava ali, cheguei, vamos dizer, abandonado, mas amparado sim por aquele que realmente importa, glória a Jesus Cristo. Mas, a partir da vida do Tiago e tantos outros, Deus veio mostrando que mesmo quando a gente chega ao fundo do poço, ao fundo do buraco, quando a gente pensa que já não tem mais esperança, Ele vem, nos ampara, nos coloca de pé e coloca as pessoas abençoadas em nosso caminho, como o presbítero Robson, o pastor Edson, pessoas abençoadas, a qual Deus tem colocado sobre a minha vida. Agradeço também a minha esposa que está aí firme e forte, me aturando, suportando, que Deus dê muita graça sobre a vida dela, que ela possa sustentar, para que o homem em casa não é fácil, mas a Maria é uma peleja muito grande. Companheiro, operador Marcelo, muito obrigado por ter nos acompanhado. A palavra do Senhor maravilhosa, a qual está sobre o livro dos Atos, a qual vai dizer lá no começo, o mandamento de Jesus. Jesus nos instrui os discípulos a ficarem em Jerusalém, para que ali eles fossem revestidos de poder. O Espírito Santo iria descer sobre os seus apóstolos, aquele que ele tinha chamado para trabalhar junto com ele, aqueles que presenciaram as maravilhas de Jesus, viram desde o início do seu ministério, o ministério de Jesus Cristo, a qual hoje é difícil, tempo difícil a qual vivemos, que nós vemos muitos pregadores, muitos cantores, pessoas famosas, pessoas com o dom do Espírito, para reforçar que o dom é o Espírito Santo que habita sobre as nossas vidas, é Ele que opera, é Ele que cura, é Ele que liberta, e é essa palavra que eu gosto muito de mencionar logo no começo, que somente esta palavra é quem vai curar, libertar e transformar, porque essa palavra é a palavra de Deus vivo, é a palavra que vai me dizer que lá no início Ele era o Verbo, então o Verbo é Jesus Cristo, somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Então, se apoiando nesta palavra, olhando para esta palavra, de tanto tempo que passei da minha vida sem entendimento, sem compreensão de evangelho, sem entender o que era, o costume da minha família era se apoiar em macumbaria, em terreiros e tantas outras coisas. Os encontros de final de semana era somente para bebedeiras, e a partir de algumas horas as pancadarias, as agressões dos homens com as mulheres. Foi criado num ambiente familiar tóxico, algo que tinha tudo para ser a pior espécie de pessoa em cima da terra, a qual poderia ser. E por muitos anos da minha vida vivi deste jeito, olhando aquilo, entendendo que aquilo era normal, que era daquele jeito que tinha que se viver, com uma arrogância dentro do coração, uma prepotência, achando que o que importava era a criminalidade, que somente ali eu conseguiria sobreviver, pois eu era jovem, pobre, sem amparo de pai, sem amparo de mãe. A minha mãe, a qual era para poder estar amparando um jovem de 12, 13,
13 anos, ao qual foi o tempo que eu me desloquei para o mundo do crime, para as bebedeiras. Ela tinha ali que estar cuidando dos meus sobrinhos, que eram mais novos, crianças de colo, por a minha irmã também ter apenas as crianças e largar para minha mãe cuidar. E eu vim conhecer este Evangelho, vim conhecer este Jesus, né? Eu quero aqui também já dizer que era só uma introduçãozinha do que era a minha vida, porque até esses dias, presbítero, eu fui convidado para participar de um podcast, a qual ali o pastor Luan, na cidade de Registro, ele está fazendo. E eu vi que o projeto é um projeto bom, é algo muito bom. Até comentei com o pastor Hélio, ele falou, vai lá, vai ser bênção, era para nós estarmos indo lá amanhã. Só que daí eu parei um pouco para meditar a respeito daquilo, o que realmente Deus queria. Porque muitas das vezes lançam um convite desse não é para você pregar, não é para você ministrar a palavra, mas sim para você testemunhar a respeito da sua vida, contar aquilo que aconteceu, tantas coisas ruins. Hoje estou com 39 anos, então foram 36 de loucura e 3 anos de evangelho. Então eu cheguei à conclusão, falando com a minha esposa, que ele estava dentro do meu coração, e eu e a minha esposa ali participar desse podcast, e aquela aflição estava dentro de mim. De repente a tia dela, serva do Senhor, mulher a qual sabemos e conheço a caminhada dela, e mulher que está sempre com os joelhos no chão, veio, questionou a minha esposa se aquilo era o momento para aquilo. E eu escutei no áudio do WhatsApp, e eu reforcei em cima, falei, aproveitando que a sua tia está falando, se é confirmação de Deus, não é momento para nós estarmos lá testemunhando a respeito das nossas vidas, porque muitas das vezes não sempre a minha vontade não vai ser a vontade de Deus. Eu entendo que eu chegando ali para testemunhar, falar a respeito da minha vida, né? Eu ia falar e falar sobre as desgraças da minha vida. E eu entendo que eu ainda tenho pouco tempo de experiência, de pessoas alcançadas pela minha vida, para poder falar de Jesus. Então hoje eu entendo e tenho o entendimento de que testemunho é 5 minutos falando da desgraceira da sua vida, daquilo que você viveu, e 1h30 falando de Jesus Cristo, porque só é merecedor de toda a honra, toda a glória. Então por esse motivo eu pedi perdão ao pastor Luan lá, falei, pastor, não estou indo apenas por obediência ao Pai, porque eu entendo que muitas pessoas ao qual estarão nos assistindo entenderão que foi o Senhor que fez na nossa vida e aplica na nossa vida. Da mesma maneira que eu tenho aqui um versículo, como vai dizer, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquelas pessoas, muitos olharam e entenderam que aqueles homens que estavam ali falando em línguas estranhas, profetizando, e onde tinha pessoas de todos os lugares que falavam outras línguas, assim mesmo conseguiam entender nas línguas a qual aqueles homens da Galileia estavam falando, porque o Espírito Santo estava falando sobre a vida deles. Mas da mesma maneira há uma porção que não vai entender, há uma porção que vai zombar de você, há uma porção que vai falar, como falaram que aqueles homens estavam embriagados. Mas Pedro, homem cheio do Espírito Santo, pode testemunhar as maravilhas a qual Jesus Cristo Nazareno é capaz de fazer, a qual é capaz de fazer transformação para a honra e glória do nome dele, apenas do nome dele. O que eu quero dizer? Vai ter aqui no versículo 3, no capítulo 3, no verso 19, Pedro vai dizer para aquele povo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. A gente entende que quando a gente estava lá no mundão, vivia uma vida toda torta, toda bagunçada, não tinha esse refrigério. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho uma família restaurada diante do altar do Senhor, a qual estamos ali caminhando, perseverando em comunhão com Cristo Jesus. Esses dias mesmo eu falei para minha esposa, a qual ela falou assim, será que um dia voltaremos a morar na cidade de Registro? Eu falei assim, talvez um dia, se for da vontade de Deus, ali nós voltemos para morar, a qual eu entendo que ela tem medo de voltar para lá. Só que daí Deus me deu um entendimento, falou, o único problema seu, a qual você estava naquele lugar, era porque em vez de você procurar o caminho que liberta, o caminho que cura, o caminho que transforma, o qual é Jesus Cristo, você estava procurando amizades que não vão te ajudar em nada, você estava procurando estar na casa de parentes, você não estava naquele lugar aonde eu preparei para você estar hoje. Aleluia. Pela graça e misericórdia, o Paulo se conhece, o filho dele também já foi lá na minha casa,
É uma casinha simples, mas é uma casinha a qual nós almejamos estar ali. A qual finda o dia de trabalho, eu falo, opa, agora eu vou para casa, vou tomar o meu banho, eu vou para a casa do Senhor, porque foi o lugar onde Deus preparou para mim estar, e ali nós vivemos como qualquer outra família, onde discute, aonde ainda saem os gritos, mas ao final paramos, baixamos a cabeça, falamos, não, me desculpe, me perdoe, vamos prosseguir, olhando para este Jesus, olhando e perseverando em comunhão. Fiquei muito contente, muito feliz de verdade o que Jesus tem feito por todos esses dias da minha vida. Até há muito pouco tempo atrás, como eu já disse, andava perdido, a qual nem o traficante que levava o meu dinheiro, embora ele queria estar perto de mim. Eu fiquei uma pessoa totalmente mal vista pela sociedade, e hoje, pela graça e a misericórdia de Deus, pessoas importantes, pessoas a qual tem um grande valor diante do Senhor, olham para nós e nos chamam de amigo. É um prazer enorme, uma satisfação enorme servir a este Jesus Cristo, a qual vai nos ensinar que é muito simples servir este Jesus. Aquele povo lá no começo, quando se converteram, né? Primeiro foi quase 2.000 pessoas, se não me engano, logo após mais 3.000 pessoas se converteram. Elas entenderam que o único propósito era seguir a Jesus Cristo, servir a Jesus. Entenderam que aqueles que eles tinham crucificado, aqueles que eles preferiram ver ir para a cruz do Calvário, era o único caminho que poderia nos libertar, nos curar e nos transformar. Porque de nós mesmos nós não temos nada. Eu costumo, poucos minutos antes de pegar o microfone, eu penso que um dia vai mudar, não sei se vai, porque ainda é tudo muito cedo, mas o tremor, o medo, a desconfiança é muito grande ainda de pegar o microfone, mas não porque não temos palavra para falar, mas sim por medo de falar algo de nós mesmos, porque eu não estou falando para qualquer pessoa. Estou falando para a noiva do Cordeiro. Estou falando para um povo a qual Jesus aqui fez uma promessa aos seus apóstolos que ele vai voltar. A qual aqueles 2 anjos apareceram ao lado dos apóstolos e falaram: o mesmo Jesus a qual você está vendo subir aos céus, da mesma maneira ele vai voltar. Então é nessa palavra que nós temos que crer. É nesta palavra que nós temos que nos apoiar. Entender que Jesus Cristo desceu nesta terra na forma humana, sofreu, passou fome, foi humilhado, foi cuspido, foi pisoteado e pendurado na cruz do Calvário, cruz a qual era para mim, que sou pecador, não mereço nada, nem aqui eu merecia estar, mas naquele momento a qual eu estava morrendo, diante da sepultura aberta, a qual o inimigo da minha alma tinha preparado para a minha vida, ainda ali, ainda quando mais ninguém quis estar junto comigo, ele me estendeu a mão, falou: filho, se você olhar para mim, se você se converter, como Pedro disse, se você se arrepender, se humilhar, arrependimento é se humilhar, é colocar os seus joelhos no chão, como foi dito, perseverança em oração, é joelho no chão, é entender todos os dias: Senhor, eu não merecia, mas eu estou levantando mais uma manhã pela sua misericórdia, que já me alcançou. Papai querido, sou totalmente dependente de Ti. Não é com palavras bonitas, é muito bonito, é muito importante estudarmos, aprendermos mais, ter uma boa fala, né? Ter uma boa auditória, isso, a palavra. Mas se não houver a graça sobre as nossas vidas, se não houver a comunhão, a perseverança em buscar o reino, porque eu falo perseverança, mas no que eu vou persistir? Eu tenho que criar um objetivo dentro de mim, e não é um objetivo sem lógica, é um objetivo que tem promessa. A promessa foi feita, eu tenho apenas é que crer, é através da fé, é entender que esta promessa é verdadeira, é entender que esta palavra é verdadeira. Esses dias eu até falei para o meu filho, eu falei: você está lendo a Bíblia? Ô pai, é difícil, a gente pega, vai ler, dá sono. Eu falei: eu peguei a Bíblia para ler, me deu sono, sabe o que eu fiz? Ele falou que eu falei: eu dormi. Eu dormi por 1 hora, acordei e fui ler a Bíblia, porque eu falei: agora não tem mais sono, então não tem mais desculpa. O problema é que colocamos barreiras, colocamos impedimentos, achamos que somos tão limitados e damos ousadia para essa limitação.
Ah, o Senhor conhece a minha limitação. É lógico que Ele conhece. Mas da mesma maneira como Ele disse a Josué, Ele disse: esforça-te e tendes bom ânimo. E Josué já tinha passado por coisas que nós lemos em poucos capítulos e muitas das vezes, resumido, não entendemos. Imagine o que esse homem pelejou do lado de Moisés, o que esse homem fez olhando Moisés, seguindo a Moisés para poder alcançar a terra. E escuta da parte de Deus: esforça-te e tendes bom ânimo. Porque não somos melhores do que eles, não somos melhores, pelo contrário, somos piores. Porque a vida desses homens, só para colocar um peso na balança, somos muitos piores. O que estamos fazendo para Deus? Moisés escutou a voz de Deus, entendeu qual que era da sua chamada, foi lá e fez tudo o que tinha para fazer para Deus. Josué o acompanhou, fez tudo o que tinha para fazer para Deus. E nós, por pequenas coisas, pequenos motivos, birras, mimos nossos, não buscamos a presença do Senhor. Não perseveramos nesta comunhão. Comunhão com Cristo Jesus é entender que Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Sangue a qual Ele já ofereceu sobre nós como sacrifício na cruz do Calvário. Não tem outra maneira de eu alcançar a salvação se eu não crer nesse Jesus. Ah, mas as aflições do dia a dia é muito difícil, mas Ele também disse que no mundo tereis aflições. Esses dias eu ouvi dizer, o rapaz falava assim: ah, mas tem que trabalhar tanto que não sei o que, Deus tem seus queridinhos. Eu falei: não se engane. Ele olhou para a cara de Adão e falou: tu comerás do suor do seu rosto. Não reclame daquilo que Deus já tem colocado sobre a sua vida. Muitas das vezes reclamamos do sol quente, reclamamos dos nossos trabalhos, onde tem pessoas ainda desempregadas. Vivemos num país a qual está sendo maltratado pelos nossos governantes. Pessoas a qual não estão nem aí, muito menos para aqueles que estão debaixo da ponte. Imagine para nós que aqui pregamos uma palavra de salvação e somos contra este povo, a qual não adora, a qual não serve. Não que somos contra o povo. Vou refrasear para que os irmãos entendam: não são contra o povo, são almas, mas almas que precisam de libertação e ainda travam os seus ouvidos. Não querem ouvir esta palavra, não querem ouvir uma palavra que cura, que liberta e que transforma. É muito fácil, é muito bonito eu ter aplauso, pegar um microfone, pregar a chave de carro, pregar a chave de casa, pregar dinheiro sobre a sua vida, pregar uma situação financeira abençoada, sendo que esta palavra vai me dizer o contrário. Esta palavra ela me ensina que para o final as coisas iriam piorar. Então cuidado com o que vocês estão vendo, como Marcelo aqui disse nesta noite. São os nossos olhos, os nossos ouvidos a qual estão nos levando para caminhos distantes do Senhor. E aí chegamos na casa de Deus. Como também a gente escuta tudo isso por esses dias, numa época a qual pessoas falam: por que você parou de ir para a igreja? Por que você não persevera mais? Por que você não busca mais? Ah, eu não sentia mais a presença do Senhor. Aí você pergunta: você ora? Você jejua? Você lê Bíblia? Você está buscando entendimento em Deus? Ou está fazendo conforme a sua vontade? Você está agindo com um caráter forjado ao caráter de Cristo? Ou você está agindo de qualquer maneira? Não vai acontecer da mesma maneira a qual é dito aqui nesta palavra. Em toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais e faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um, preservando unânimes todos os dias do templo, partindo o pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A palavra ela também vai dizer que este livro, nos estudos, o livro de Atos dos Apóstolos, não dá para levar muito como doutrina, pois ali era o início da igreja primitiva. E depois veio se aperfeiçoando. Mas a doutrina que temos seguir é entender que nesta mesma palavra, aqueles que ouviram a palavra qual Pedro pregou, eles escutaram, eles entenderam e criam que Jesus Cristo é aquele que vai libertar, Jesus Cristo é aquele que vai curar. O que eu quero dizer, não adianta ouvir tantas doutrinas, tantos jeitos de fazer, tantos jeitos de acontecer, quando Cristo está sendo esquecido dentro das igrejas.
Pessoas preferem dar show, evangelho está virando cultura. E evangelho, eu costumo falar que evangelho não é cultura. Evangelho não é cultural. Evangelho tem que ser devocional. E evangelho começa dentro da minha casa. Evangelho começa dentro da minha mente. Paulo diz que aquilo que é o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer, mas aquilo que é o mal, a qual ele não quer fazer, é o que ele acaba fazendo. Não que eu não queira roubar, esteja roubando. Não que eu não queira beber, esteja bebendo. Não é a isso que ele se refere. Ele se refere muitas das vezes aos meus pensamentos tortuosos, a qual eu não consigo lutar contra ele. Mas eu entendendo que há um Jesus Cristo que vai me buscar, eu vou repreender esses pensamentos. Eu vou entender que a velha prática da minha vida, a maneira como eu agia hoje pela graça e a misericórdia, eu não vou mais agir da mesma maneira. Convertei-vos e arrependei-vos. Tá? Arrependei-vos e convertei. Esta é o sentido da palavra. Tem muita gente que fala que se converteu, mas conversão é mudança de direção, né? Para quem foi a uma autoescola, para quem entende muito pouco no português, vai entender que a palavra conversão é mudança de direção. Estou indo para a esquerda e vou para a direita. Só que se não houver arrependimento, qual é a primeira palavra? Não tem como haver conversão. Porque se eu não me arrepender, como que eu me converto? Como que eu vou acertar algo que eu acho que não está errado? Não tem como acontecer desta maneira. Para mim poder acertar, eu tenho que mudar a direção. Eu tenho que entender que o que eu fazia estava errado. Eu tenho que entender que não é conforme a minha vontade, não é conforme o meu querer. Eu tenho certeza que através desta campanha, que está se iniciando hoje, eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas dentro desta casa. Eu tenho certeza que Deus vai trazer pessoas a qual se afastaram dos altares para dentro desta casa, para realmente viver uma vida, um evangelho genuíno, um evangelho de raiz, um evangelho ao qual a pessoa entende que ela pode estar passando necessidade, que ela pode estar com dificuldade para pagar a sua conta, mas ela vai entender que há um Deus em cima no céu, que ainda entra com provisão sobre a vida daquele que todos os dias persevera em comunhão com Ele. Eu tenho certeza que aquelas almas a qual se afastaram, através da oração dos irmãos que aqui está, porque muitas das vezes, há pouco tempo de evangelho que eu tenho, mas eu tenho ouvido falar de campanha, e é feito campanha, eu falei, Senhor, me dá entendimento, Pai, de como que eu tenho que fazer para que eu não passe uma vida lutando, fazendo errado. Como foi dito pelo cooperador Marcelo, a gente pede, mas não recebe porque pede errado, pede em benefício próprio. Porque qual foi o dia que paramos, oramos para a melhoria da obra, para que Deus envie ceifeiros para a colheita, pois tantas almas aí fora ainda estão perdidas, mas muitas das vezes estamos diante dos altares. Você vê pastores, pregadores, estou falando de homens de Deus, homem a qual ainda dizimam a sua vida diante do altar, pregando a mesma palavra, palavra a qual no livro de Atos, a qual o presbítero colocou como tema desta campanha. É o que falta para a igreja: perseverança, comunhão, entender que já fomos resgatados por Jesus, já fomos encontrados, a promessa já está sobre a nossa vida, só que infelizmente ainda estamos tomando leitinho de colher, porque se tomarmos um caldo mais forte não suportamos, abandonamos a presença do Senhor. E não é isso. Aquele povo, a palavra diz que eles perseveraram, ele entendia. O que eu entendo com isso? Pode vir paulada, pode vir pedrada, pode vir o que for, pode vir calúnia, mas daqui eu não arredo. Foi o que eu falei esses dias com o pastor Elis. Eu falei, pastor, de onde o Senhor me tirou, hoje eu entendo, Pai. Eu entendo diante do Pai que se eu tomar paulada, calúnia, se eu for esculachado, daqui eu não arredo, eu vou desmerecer, eu vou entristecer, sim, porque eu sou ser humano, mas Cristo não tem culpa. O povo está se perdendo, Cristo está com os seus braços abertos, Cristo está, a Bíblia vai dizer que Ele é rico na sua benignidade, tardio em se irar. Então se Ele ainda não voltou para buscar a sua igreja, é que Ele ainda está esperando, Ele ainda tem esperança. Da mesma maneira como quando Ele se entregou na cruz, porque Ele viu a esperança. Da mesma maneira como Ele ainda resgatou Noé, Ele viu que tinha esperança.
mesmo quando o mundo estava corrompido, ainda na geração de hoje, pessoas estão corrompidas, mas ainda há esperança, porque o mesmo Jesus que operava milagres, o mesmo Jesus a qual dentro deste tema, ele foi para o céu naquela nuvem, ele vai voltar, mas para voltar um pouco, ele nos deu uma ordem: pregue esta palavra, exerça a sua função de cristão, grite, clame, busque a ele, peça sabedoria, peça discernimento, peça entendimento, porque verdadeiramente Jesus vai operar na sua vida, vai te dar forças. Pare de orar pelo seu problema físico, pare de orar pelo seu problema natural, mas ore pelo problema espiritual a qual estamos vivendo, a qual o inimigo das nossas almas ainda está enganando, ainda está mentindo para tantos jovens, a qual estão se perdendo na prostituição, no vício das drogas, a qual hoje o inimigo das nossas almas usa como uma arma muito violenta. Passei 20 anos escravizado no uso de substância química, e somente pela graça, somente pela misericórdia dele fui alcançado, somente pela liberdade de poder estar em Cristo Jesus. Cristo, ele diz para mim: viva a sua vida, cuide da sua família, faça a minha obra, mas viva com o joelho diante do meu altar, viva com a dependência diante de mim. Deixe de achar que podemos alguma coisa. Não podemos nada. No livro de Coríntios, de 1 Coríntios, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer que até os meus pensamentos é dado por Deus. E eu muitas das vezes acho que é eu que estou fazendo. Eu preguei, pessoas foram libertas. Eu cantei, pessoas foram curadas. Nunca foi desse jeito. E nunca vai ser desse jeito. A única estrela que tem que brilhar é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Nazaré, está à destra do nosso Deus. Um Deus tão maravilhoso, que se meditarmos na palavra do Senhor, lá no comecinho, ele vai dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra. Um versículo tão conhecido, um versículo tão falado, mas se levarmos a fundo, estudarmos um pouquinho mais, entenda a grandeza desse Deus e a nossa pequenice. Não somos nada diante dele. Então, se todos os dias perseverarmos nessa comunhão, em oração, partir do pão, eu tenho um tema. Tem uma parte aqui que eu vou dizer de partir de pão, quer dizer celebração da ceia do Senhor. Quantas das vezes no culto de Santa Ceia, eu vejo na época de hoje é cobrado: chegue na igreja, venha para o culto de ceia, não deixe para tomar no outro dia, e estamos fazendo tão de qualquer jeito. Não estamos entendendo que aquilo ali é símbolo daquele que deu a sua vida para nos salvar, aquele que se entregou para nos resgatar. É tão pouco da nossa parte, a qual achamos que estamos fazendo alguma coisa para Cristo, mas chegando ali, tomando aquela ceia, estamos participando, estando dentro do corpo, estando ligados a Cristo Jesus, com a esperança de que Ele vai voltar para nos buscar. E o que tem que encontrar é uma igreja com o pensamento ligado no reino, porque muitas das vezes estamos buscando tantas outras coisas, estamos deixando de buscar o reino de Deus e a sua justiça, como vai ser dito lá no livro de Mateus, e ele também é muito claro, que ele fala que as demais coisas se acrescentarão. Então, o que entendo com esta palavra, o despertar de Deus para a nossa vida na noite de hoje, para que paremos um pouco de fazer, iniciar e terminar campanhas, buscando por bens materiais, por bem físico, por coisas terrenas, mas que possamos começar a buscar uma campanha, perseverar em comunhão com o Senhor, visando o reino, visando a terra a qual Ele vai nos dar, a terra a qual Ele vai nos tirar desta terra a qual está tão perdida, mas que possamos também exercer o nosso papel de cristão e pregar esta palavra, mas pregar esta palavra com ousadia, com confiança e com fé e certeza que este Jesus, a qual está sendo falado nesta noite, Ele está vivo, assentado à destra de Deus Pai, nos olhando, nos cuidando e zelando pelas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu peço que a igreja se coloque de pé. Vamos fazer um minutinho de oração. Pela graça e a misericórdia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Coloque seu pensamento em Deus. Peça para Ele tirar toda barreira, todo impedimento, quebrar todo laço, toda cilada, tudo aquilo a qual o inimigo das nossas almas tem tentado nos afligir em nossos pensamentos.
tem tentado colocar tanta dificuldade para que não busquemos esses deuses. Ore, mas ore com direcionamento. Ore com uma oração direcionada a Deus, direcionada à causa a qual você necessita. Peça a Ele porque Ele é fiel para cumprir. Senhor, poderoso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, Pai querido, aqui estou, Senhor, diante da sua noiva, diante da sua igreja, Senhor. Eu venho, Papai querido, através, Papai querido, da chamada que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha em nosso meio, cure, liberte, transforme, tire toda barreira, todo impedimento, todo laço, toda cilada, toda armadilha do inimigo venha cair por terra, Papai querido, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Senhor, que neste início de campanha, Papai querido, e ao chegar ao término dela, Senhor, pessoas diante deste altar possam testemunhar, Papai querido, as maravilhas a qual o Senhor há de operar dentro desta casa. Papai querido, fica conosco, toma a sua igreja em suas mãos e nos coloca, Papai querido, cada dia mais em comunhão e perseverança, Papai querido, na doutrina do Senhor. E assim eu te oro, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.